favor, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 9. Como é bom poder estar na casa do Senhor, como é bom poder louvar ao único Deus, Deus Todo-Poderoso, conhecer Deus. Que privilégio! Nós estamos aqui nessa manhã para conhecê-lo mais e para adorá-lo por aquilo que Ele é. Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7. Vamos antes orar pelas crianças que vão também receber uma palavra agora. Senhor Deus, nós te adoramos pelos nossos filhos e pedimos a tua bênção sobre cada uma das crianças que vão receber uma palavra do Senhor. E eu insisto em dizer, sempre peço ao Senhor que nós também possamos receber a palavra do Senhor nessa manhã, como se crianças nós fôssemos. O Senhor nos ensina a sermos crianças no reino do Senhor e a receber o que vem de Ti com simplicidade. Eu peço que essa simplicidade que é promovida pelo Espírito do Senhor seja real na vida de cada um de nós. E nós possamos sair daqui abastecidos, cheios da Tua presença e edificados na Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E é assim que os versículos dizem, os versículos 6 e 7 do capítulo 9 de Isaías. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que bom que a gente pode hoje dizer que o zelo do Senhor fez isso. O Senhor realizou. Essa profecia foi dada 700 anos antes da vinda de Cristo, e Cristo veio, e Ele é esse maravilhoso conselheiro, Ele é esse Deus forte, Ele é esse Pai da eternidade, Ele é esse Príncipe da Paz. Existe uma diferença muito grande entre os seres humanos e os outros seres da criação. Uma das características que o ser humano tem, que difere de todos os outros, é que ele faz perguntas. Não é interessante? O ser humano é o único ser na face da terra que faz perguntas. Ele quer saber de onde vieram todas as coisas e até onde elas vão. Qual a extensão? Qual a extensão da terra? Até onde vai? Um dia um homem se perguntou, até onde vai? Será que a terra é plana? Será que ela vai até onde? Onde nós vamos encontrar o final dessa terra? Até onde vai o universo? Até onde vai a extensão do universo? Como é que a gente pode saber isso? E mais, o ser humano, ele faz mais do que uma pergunta de o que são as coisas, mas ele se pergunta o que significam as coisas. Qual o significado daquilo que eu estou vendo? Há 2000 anos atrás, alguns homens lá no Oriente estavam observando as estrelas, e eles são chamados na Bíblia de magos, mas esse mago não tem nada a ver com magia, com práticas mágicas, mas com a palavra é mais combinada de mega, do grego, ou de magnus, do latim, a ideia de grandeza, mega, grande. E eles estavam lá observando as estrelas, e eles viram uma estrela incomum
E como nós não sabemos exatamente como eles tiveram a certeza, porque eles tinham a certeza de que se tratava ela tinha um significado, e o significado daquela estrela era que havia nascido o rei dos judeus, não apenas um rei dos judeus, mas o rei dos judeus, conforme uma antiga profecia que está lá em Números capítulo 24, versículos 14 a 17, lá está registrado assim: então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Essa é uma dentre dezenas de outras profecias no Antigo Testamento, tanto nas palavras de Moisés, nos 5 primeiros livros, como em todos os outros livros do Antigo Testamento. Essa profecia não é a única. E Moisés e os profetas eram bem conhecidos no Oriente. No Oriente, então, os estudiosos ficam pensando, provavelmente eram os caldeus. Tudo indica que vieram da região da Babilônia. Talvez eles tivessem tido influência pelo tempo que os judeus foram cativos na Babilônia. Outros dizem, não, mas essa palavra magia ali, ela é mais uma palavra persa, talvez eles fossem da Pérsia. Irmãos, do Oriente, da parte superior, do norte, ali das terras de Israel. E Moisés e os profetas eram bem conhecidos. E é interessante a gente observar, você que conhece a história da chegada de Jesus ao mundo, algumas pessoas reconheceram a chegada do rei, outros não. Os magos aqui foram homens que reconheceram. Eu acho muito interessante que eles tenham reconhecido. Veja que eles reconheceram que havia chegado o rei dos judeus. Que isso move. Eles não podem simplesmente ficar lá, olha, vimos a estrela, mas eles têm que sair dali. Eles saem daquela região e eles viajam uma grande distância e eles vão até Jerusalém, porque eles sabem, bom, o rei vai estar em Jerusalém, o rei dos judeus, Jerusalém. Eles chegam em Jerusalém perguntando, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mateus 2:2, segunda parte. E isso parece uma história infantil, não é verdade? Parece uma história de contos, de fato, parece história de livrinho para ler para criança, porque parece uma coisa assim meio mágica. Mas há 2000 anos atrás a astronomia era uma área bem desenvolvida. Eles já tinham vários instrumentos. Por exemplo, eles tinham lá a esfera, a milar, que dava uma representação tridimensional do céu. Não sei se você sabe dessas coisas, né? É só dar um Google que você deve saber, só pegar um. Já tinham o astrolábio, então eles conseguiam medir a altura dos astros acima do horizonte, muito usado também na navegação. Já tinha um quadrante, que era um instrumento que media a distância angular entre dois objetos celestes. Já tinha a astronomia é uma área de pesquisa muito antiga, antiquíssima. E eles já tinham essas coisas, mas o que eles não tinham era uma espécie de compromisso acadêmico de negar a divindade, negar o sobrenatural. Infelizmente, é uma coisa que parece permear a astronomia nos tempos modernos, nos tempos atuais.
Parece que se você disser que acredita em Deus, você fica meio fora do grupinho. Um crente, geralmente, e eu não estou aqui falando contra a ciência não, hein? Estou falando a favor, a gente deve pesquisar, mas a ideia, a gente sabe que um astrônomo crente possivelmente não vai ser levado muito a sério na academia. Bom, acreditando ou não, aceitando ou não, Eclesiastes diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então é interessante porque Deus coloca a eternidade, esse senso de que tem algo mais. Deus instiga as perguntas, é Deus quem nos instiga a fazer as perguntas. E aí, perguntando tanto, e os astrônomos da atualidade perguntam, pesquisam, e eles, nesse momento, nessa altura da astronomia, eles explicam o universo da seguinte maneira. Eles dizem assim, que antes que houvesse tempo ou espaço, olha, eu estou dizendo agora a explicação da astronomia, essa área de pesquisa. Como que eles explicam? Assim, tem várias correntes, mas a corrente principal, que é a corrente relacionada ao Big Bang, eles explicam o universo dessa forma. Antes que houvesse tempo e espaço, havia uma singularidade. O que é uma singularidade? Uma singularidade é algo incomparável, não dá para comparar com outras coisas existentes, por isso é singular, é uma singularidade. E é também, de certa forma, inexplicável. Por quê? Porque foge às leis naturais. Na teoria astronômica do Big Bang, o estado inicial do universo era de energia e matéria totalmente concentradas em um ponto, e ali, nesse ponto, ali o que havia era a singularidade, esse singular, esse totalmente outro, esse inexplicável estava ali, esse talvez de certa forma meio que de longe observável, mas singular demais para eu poder comparar. E você sabe que as explicações humanas todas são comparativas, né? Sempre que você diz que uma coisa ela é em relação à outra. Eu sou considerado alto para os padrões brasileiros, mas se eu for lá para os países nórdicos, eu fico baixinho, porque é comparação. Lá a estatura é normal que sejam mais altos, mas aqui eu sou alto, e quando eu quero falar de algo tão singular, eu não encontro comparação, por isso eu chamo de singular. E então, nessa teoria, a singularidade seria um ponto no tempo e espaço onde a densidade, a massa, a curvatura são infinitas. Infinito é um pouco, mas é infinito, e as leis da física não funcionam lá. Todas as leis naturais que nós conhecemos não funcionam lá. Então, também eles são categóricos em dizer que o tempo e o espaço têm um início. Houve o tempo em que o tempo não existia. Eu estou falando de teoria astronômica. Eles afirmam, eles fazem essas afirmações. Então, o tempo e o espaço tiveram origem no Big Bang, porque antes existia a singularidade que não obedecia às leis da física que nós conhecemos. Eu pergunto para você que conhece a Bíblia, essa explicação falando que antes havia a singularidade, e a singularidade não obedecia a regra nenhuma, e ela continha tudo, e tudo estava nela, e ela, de repente, gerou tudo o que há. Isso não te parece Gênesis?
Isso não te parece João capítulo 1? Porque João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é João de 1 a 3. É que a astronomia atual tem esse compromisso meio velado de não admitir Deus. Então aí, dentro das limitações humanas do que é possível observar, eles não vão falar Deus, mas eles vão falar uma singularidade. E eles também não vão atribuir uma personalidade, porque se eu disser que essa singularidade ela tinha intenções, aí destrói tudo, né? Aí eu começo a ficar religioso. Então, não, vamos negar a personalidade. Mas eu quero dizer para você que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero dizer para você que, de fato, essa não é uma singularidade, um pessoal que deu origem a tudo, mas nasceu o Pai da eternidade. O Pai da eternidade nasceu. E Jesus é o Pai da eternidade. Um teólogo que é conhecido no meio reformado, chamado D.A. Carson, ele fala assim: isso é meio que um paradoxo, né? Porque como que o Pai da eternidade nasce, né? O Pai da eternidade nasce, mas esse é Jesus. Ele é o Pai, não no sentido de que Jesus seja a primeira pessoa da Trindade, não está dizendo aqui do Pai, primeira pessoa da Trindade, mas do caráter paterno desse Deus que nasce, desse Senhor que nasce, essa benevolência desse governante que guia o seu povo como um pai. Esse é o Pai, e ele é eterno. Por quê? Porque ele não tem início, ele não tem fim, ele está além do tempo. É complexo, não é? Perguntaram para Jesus um dia, assim, eles ficaram muito revoltados com Jesus, porque ele estava descrevendo, dizendo que ele tinha visto Abraão, e aí diz assim lá em João 8, 57, 58, perguntaram depois os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ora, aqui falando em português, eu sou é grande coisa. Mas eu sou, aqui, se você olhar lá na sua Bíblia, esse eu sou está todo em letra maiúscula. Quando Jesus disse eu sou, ele está se referindo ao nome que Deus atribuiu a si mesmo. Quando Moisés disse: quem eu direi que é o Deus que me enviou ao povo para que ele seja libertado do Egito? Eu vou dizer para ele quem? Qual que é o teu nome? E Deus diz: eu sou. Diga que eu sou enviou. Eu confesso que nas primeiras leituras assim que eu fiz da Bíblia, talvez muitas das leituras que eu tinha feito da Bíblia no passado, eu pensava assim: é porque Deus já estava assim meio aborrecido com Moisés perguntando tanta coisa. E aí Moisés fala assim: quem é? Eu sou que sou, cai fora, rapaz, vai lá fazer o que eu te mandei. Mas não, veja que esse eu sou, ele tem um significado muito profundo, porque só Deus é por si mesmo, só Ele é. Eu sou de Deus, não, eu sou o Enoque. Eu sou o Enoque o quê? Eu sou o Enoque, filho da dona Neuza do seu Enoque.
Eu sou o Enoque, aí eu vou contar uma genealogia. Eu sou o Enoque derivado. Eu sou o Enoque que não é autoexistente. Eu sou o Enoque que dependeu de Deus para que existisse. Todas as coisas que existem dependeram desse Deus singular, esse Deus único, esse Deus totalmente outro. Mas ele, quando fala de si mesmo, ele não vai mentir, dizer que ele é menos do que ele realmente seja. E Jesus diz: eu sou. Antes que Abraão existisse, depois que passou a haver tempo, espaço, depois que passou a haver contagens que vocês fazem, eu sou. Deus é no passado, Ele é no presente, Ele é no futuro, porque lá em Deus não existe essa tal curvatura, tempo e espaço. Ele está além de tudo aquilo que o homem seja capaz de observar, seja na antiguidade com seus pequenos instrumentos, ou seja hoje com os grandes telescópios enviados ao espaço. Não podem observar o que Deus é em essência, porque Ele é, e Ele é a origem de todas as coisas. Então, eu olho para Jesus, e agora Jesus aqui entre nós, tendo nascido, e eu vejo a singularidade de Jesus. Né? Vocês sabem que eu estou brincando com a palavra, né? Não estou usando singularidade no sentido da astronomia, eu estou brincando porque Jesus é singular, né? Ele realmente é singular. E qual é a singularidade de Jesus? Por exemplo, eu tenho pequenos exemplos da singularidade de Jesus. Ele, manifestado homem, ele não podia chegar, tocar em Jesus. Jesus comia, bebia, mas Jesus Cristo não obedece às leis da natureza quando as leis da natureza não lhe interessam. Então, por exemplo, ele diz ao vento, ao mar, à tempestade: cala a boca, e todo mundo para. E aí Lucas 8, 25, segunda parte, os discípulos dizem assim: quem é este que até os ventos e as ondas repreende e lhe obedece? Quem é esse? É o Pai da eternidade, é Deus Criador. Aí estão eles lá no outro dia no barco e tudo, outra tempestade. De repente vem Jesus andando em cima das águas, e os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus não obedece às leis da natureza ou às leis da física quando elas não lhe interessam, porque Ele é diferente, Ele é o totalmente outro, Ele é singular, Ele é o Pai da eternidade, é nele que está a origem de todas as coisas. E Ele é mais do que essa singularidade lá dita pela astronomia, porque Ele é uma pessoa, e Jesus então é o Pai da eternidade. Mas aí a pergunta é: como isso afeta a minha vida? Né? Porque aí algo interessante, mas e aí? Isso tem a ver comigo? O que isso afeta a minha vida? E reconhecer Jesus como Pai da eternidade tem uma implicação muito grande, muito poderosa sobre a sua vida, e você precisa prestar atenção no que eu vou dizer agora. Porque como Pai da eternidade, Jesus é a origem de tudo. Todas as coisas têm origem dele. Atos 17, 28, o apóstolo Paulo lá pregando em Atenas, ele declara o seguinte: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Nós somos gerados por Deus. E isso tem uma implicação simples e direta sobre a sua vida, porque você não é um acidente do universo. A sua vida não é acidental, não é por acaso. A sua origem está em Deus. E você não é dono da sua própria vida.
Ainda é uma coisa meio... A frase já está até mal construída, né? Própria vida, propriedade. Não, não é dono. Não tem própria vida. Você não é dono da vida que você acha que te pertence. Você é mordomo. Se você tivesse criado sua própria vida, você dizer: eu sou dono da minha própria vida, da minha vontade. Mas o único que pode dizer: eu sou dono da minha vida e da minha vontade, eu faço o que eu quero, é o Pai da eternidade. É só Ele. Não mais, você pode até abusar dessa realidade, mas você não vai fugir dela para sempre. Tem mais. Se você crê em Jesus, o seu projeto de vida é mais do que ser um ser humano. O ser humano é sensacional. Gente, o ser humano, por um lado, ele é extraordinário. Ser humano, a vida humana é maravilhosa. O ser humano, gente, ele não tem nenhuma, não dá para comparar com absolutamente nenhum outro ser na natureza. A capacidade que o ser humano tem para se sensibilizar, a capacidade para as artes, a capacidade para... O ser humano é sensacional, mas o projeto de Deus não é apenas que você seja um humano, nem o melhor dos humanos que possa existir aqui, mas que você seja filho de Deus. Esse é o projeto original, e esse é o projeto de Deus, e é isso que Ele realiza na vida daquele que crê em Jesus, e crê em Jesus como Pai da eternidade. A Bíblia diz, isso também está em João capítulo 1, que Ele veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, ou seja, quem são esses? Os que creem no seu nome. Que nome? Eu sou. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então há uma intencionalidade absoluta, absurda de Deus a respeito de você, se você crê em Jesus. Isso contradita todas as ideias a respeito do acaso. Tudo existe por acaso. Não. Se você crê em Jesus como Deus, você sabe que não é por acaso. E assim está declarado em Romanos capítulo 8, verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a decisão, o desejo e o propósito claro de Deus para você é que você não seja apenas um humano, um bom ser humano na face da terra, mas que você seja conforme ou conformado. Sabe o que é conformar? Conformar é aquilo que acontece dentro dessa garrafinha. Dentro dessa garrafinha tem água. E eu sei que você sabe o que é água, e você sabe qual a forma da água que está aqui dentro, né? Qual a forma agora? Se você pudesse ter ali uma visão de raio-x, aquela visão lá do Superman, inventada, né? Como é que você veria a água aqui? A água com o formato da garrafa. Ela não está de outro formato. Por quê? Porque existe uma força maior do que ela ao seu redor que dá a ela o formato. Ser conforme a imagem do Filho de Deus é que você esteja em Cristo Jesus, de modo que Ele seja o seu habitat natural e Ele envolva você de tal maneira que você já não viva mais, mas Cristo vive em você, para que você seja achado nele. Lembra o apóstolo falando? Eu quero ser achado nele. É um mergulho completo na pessoa de Jesus Cristo, é se tornar como Ele, é fazer parte do seu corpo.
Esse é o projeto e o propósito de Deus, para você tornar você, em todos os aspectos da sua vida, semelhante a Cristo. Mas eu admito que tem uma pergunta muito honesta a ser feita, diante de tanta coisa bonita que eu falei, mas o mundo não é tão bonito assim não. Tem uma pergunta honesta, eu quero me antecipar e fazer. Talvez você já se fez essa pergunta, ou até esteja se fazendo. Se Jesus é o Pai da eternidade, né? Esse coração paterno, e Senhor de todas as coisas, origem de todas as coisas, se o Criador então tem esse coração paterno, por que tanto sofrimento? A razão de muitas pessoas não crerem em Deus não se deve à falta de evidências naturais de que Deus existe, porque de fato os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento é os seus obras da sua mão. Tem uma pergunta que o pessoal faz muito, você já deve ter ouvido, é um argumento muito antigo, que diz o seguinte: se você estivesse num deserto e encontrasse um relógio, deserto, só areia, e você encontrou ali no meio um relógio, você diria que por acaso a areia gerou aquele relógio? Ou você diria, alguém esteve aqui e colocou esse relógio aqui? Você diria que alguém esteve ali e colocou o relógio ali? Você chegou em casa, chegou lá na sua casa, abriu o portão da garagem, tem lá dentro uma BMW, tem uma Porsche. Uma Porsche na minha garagem. Por acaso? Não. Quem trouxe? Quem colocou? De quem é? Por que ela está aqui? Alguém deu causa a essa Porsche. Não foi o acaso, você não diria. Então, na verdade, a natureza, ela mostra que existe um relojoeiro, que existe um construtor de Ferrari, de Porsche, de BMW, que não é por acaso que as coisas surgem. Mas o problema que o homem tem é ali, geralmente, conversa, assiste debate com ateus, que ficam defendendo outras origens, então, escuta alguns deles para você ver que muitos deles, num certo momento a argumentação deles vem para cá: não, eu não posso crer em Deus porque eu não posso acreditar na barbaridade do mundo. E um Deus amoroso não faz sentido. E eu acho essa pergunta uma pergunta honesta. Eu acho uma pergunta honesta, porque o mundo é brutal. O mundo é brutal, irmão. É brutal. A selva não é. Sabe, a selva, a lei da selva, né? Desde a selva mesmo, concretamente, você vê os animais demorando, até a selva que é a vida do ser humano, isso é brutal. E o mundo não faz sentido. E parece que não há amor, e parece que não há verdade. E parece que para fazer um negócio como esse, um mundo como esse, onde parece que não bastam as trancas nas portas e nas janelas, não pode só o acaso. Porque eu falo que foi o acaso, porque aí eu não culpo ninguém, né? Eu vou viver minha vida. Mas a verdade é que, de fato, o mundo é brutal. Mas eu quero dizer para você que Jesus, o Pai da eternidade, Ele não apenas explica, mas Ele é a solução para o presente. Se Ele é o Criador, lá no passado, aquele Pai da eternidade, também Ele explica o presente. E a Bíblia não nega o caos e aponta com clareza a origem. Eu quero ler para você o que diz Romanos 8, 20 a 23. Lá diz assim: toda clareza sobre esse mundo que a gente observa e diz, é desesperador. É desesperador do ponto de vista climático, é desesperador do ponto de vista... todo ponto de vista que eu pegar até um quê de terror. E aqui diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade.
Vaidade é coisa sem significado mesmo, coisa fútil, está sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O nosso texto aqui diz claramente que os homens gemem, mas eles gemem por causa do pecado. Eles gemem por causa do pecado desde lá do Éden, quando o homem, originado em Deus, diz: Deus, eu não preciso de você, deixa eu te falar um negócio, eu faço o que eu quero, e se eu quiser, é só esticar a mão que eu pego, viu? Não é para comer não, pois eu como, eu sou dono do meu nariz, e eu faço o que eu quiser, porque é isso que estava na atitude de Adão e Eva ao se rebelar contra Deus. Eles estavam dizendo com a sua atitude isso para Deus: Deus, aqui você deixa, aqui eu resumo. Então Deus diz: olha, você não entendeu a consequência do que eu havia dito a você, que eu disse a você que se você comesse você morreria. Vou dizer para você como é que vai ser na prática a partir de agora. A terra não vai dar a você o vigor, conseguir o sustento não vai ser fácil. Você agora entra em guerra com a própria terra. A terra vai, você não vai conseguir. Por quê? O seu interior está corrompido. Olha, Deus deu ao homem uma ordem que a gente chama na teologia até de mandato cultural, a ordem de cuidar da terra. Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. Então a intenção de Deus era de que o homem, a ordem de Deus foi que o homem cuidar. Mas o coração transviado do homem explora, ele explora e ele não tem limite. Por isso que as cidades afundam, entendeu? Por isso que Manaus afunda, é porque não importa o que vai acontecer depois, importa o que eu vou lucrar agora. Isso é o coração humano. São as empresas. As empresas são dirigidas por homens, como eu e você. E não vem me dar uma de santinho, não, porque se você estivesse na presidência lá e tendo que entregar resultados, você mandava cavar o buraco para a cidade também. E é assim que é o ser humano. A gente acha que nós somos bons. É porque o pecado também é assim. Todo mundo se acha bom. Errados são os outros. Pecadores são os outros. Quem faz o errado é o outro. Se eu estivesse lá, não tinha cavado buraco, não tinha extraído salgema, não fazia PVC. Por mim não tinha PVC no mundo, porque eu não vou tirar salgema debaixo da cidade de Manaus, porque vai que cai lá e as pessoas perdem a vida ou perdem suas propriedades e a vida que eles construíram. O homem, a terra geme, os homens gemem por causa dos homens, por causa do pecado dos homens, porque os homens estão desviados de Deus. A criação geme e Deus disse assim: vai produzir cardos e abrolhos. Sabe o que é cardo? Cardo é um monte de espinho, torceiro de espinho. Abrolhos, o que é abrolhos? A gente não é na região líder, não. Abrolhos é assim: abre os olhos, porque você vai se estrepar no meio desse tanto de recifes, esse tanto de coisas pontiagudas que tem aqui. Vai ser difícil, a terra vai ferir você. E aí a gente vê marés, e tsunamis, e terremotos, e tudo quanto há, porque não havia luz, mas passou a vida. E os filhos de Deus, aí você fala assim: mas os crentes, os filhos de Deus, os que têm as primícias do Espírito Santo, aqueles que são os que Ele de antemão conheceu e os predestinou para a sua glória, os filhos de Deus gemem. Ele diz, inclusive nós, sofremos, gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, que é a adoção final, a redenção do nosso corpo.
Eu ministrei essa semana aqui, na quarta-feira, Apocalipse 2:10, uma carta que Jesus escreve à igreja, e ele diz assim: não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Eu falei, gente, tens de sofrer é pesado, não é? Se tivesse dito assim, não tenha medo das coisas que pode sofrer, eu falo, não vou escapar, né? Mas o dia mau vem, e infelizmente nós estamos no planeta Terra e nós sofremos. O próprio Jesus, orando pelos discípulos, disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos num mundo caído, sim, e a verdade é que o problema não decorre de Deus, decorre de nós, mas o Pai da eternidade, Ele tem a solução, e é esse menino que nasce, e Ele vem para solucionar todas as coisas. Se você observa um pouco antes do versículo 7, ele diz assim, verso 4 diz: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que feria os ombros, o cetro do seu pessoa, como nos dias dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. É um texto profético, tem uma linguagem assim, um pouco estranha para a linguagem coloquial, mas o que ele está dizendo aqui é da libertação que Jesus Cristo dá aos homens, e do término de toda guerra, de toda batalha. É Ele quem vem encerrar as guerras, e Ele é quem vem colocar ordem com esse governo paterno, Pai da eternidade. Aí você pergunta, como? Bom, primeiro eu cito para você Efésios 2, a partir do verso 14, que diz assim: porque Ele, Jesus, Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Então, como que Jesus Cristo encerra as guerras? Primeiro, ele encerra a guerra que você tem com Deus. Se você crê em Jesus Cristo, você sabe aqui que Ele na cruz levou sobre si os seus pecados, e Ele encerra a inimizade, destrói a inimizade entre você e Deus. Por quê? Porque Ele, assumindo o seu pecado e pagando pelo seu pecado, você figura na presença de Deus como inocente. Não porque Deus deixou para lá o seu pecado, mas porque Jesus Cristo pagou. Então Ele faz a paz entre você e Deus quando você crê nele, e Ele evangeliza e faz de todo o que crê o seu povo. Agora, essa paz que nós temos com Deus, ela ainda é vivida num mundo tumultuado de guerra, e a gente sofre. É por isso que diz o texto lá: não temos as coisas que tens de sofrer, o diabo vai lançar uns de vocês em prisão, mas é para provar vocês, fique firme aí e tal, e o vencedor vai herdar todas as coisas. Quando então que definitivamente nós vamos ver essa paz? Bom, agora Ele pacifica o seu coração quando Ele perdoa os seus pecados e te dá esperança. E essa esperança é de quê? Da eternidade, o que está por vir. O Pai da eternidade vai mudar completamente o estado caótico de todas as coisas. Essa é a promessa de Deus, e está registrada assim lá em Apocalipse: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação,
Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, e os anciãos, os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: Amém. O louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? E de onde vieram? Respondi: Meu Senhor, tu sabes. Então ele disse: São estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa da eternidade. Mas aí eu tenho que fazer um alerta para você, diante dessa mensagem tão linda. O alerta é que Jesus, o Pai da eternidade, é o Senhor absoluto do futuro. E esse mesmo Apocalipse que traz uma palavra tão linda, essa palavra é linda para aqueles que temem ao Cordeiro, aqueles que se submetem ao Cordeiro, aqueles que são filhos de Deus, porque creem em Jesus como o Deus que se fez homem, que morreu por nós, ressuscitou. Os que creem. Porque, por outro lado, veja que palavra pesada está escrita em Apocalipse 22, a partir do verso 11. Você vai duvidar que isso está escrito na Bíblia, depois você pega sua Bíblia então e abre ele, porque está escrito na Bíblia. Não é possível que isso está escrito na Bíblia. Escuta o que Deus diz: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Gente, não parece, não bota na Bíblia. Como que Deus está mandando o injusto fazer injustiça? Ele está falando: pai o injusto de fazer injustiça e se converter. Mas deixa eu te falar um negócio. Deus é sério. A Bíblia toda Deus manda o injusto parar de fazer injustiça. A Bíblia toda. Apocalipse é o desfecho. E ele está dizendo assim: sabe qual que é a realidade? O injusto, ele é injusto porque ele não crê em Cristo. Ele crê em outras coisas. Ele crê na sua vontade própria, ele crê nas suas filosofias, ele se apega à filosofia de alguém, ele acredita em outras coisas, e ele não é justo diante de Deus, e ele faz o que é injusto. E Deus fala assim: quer saber de uma coisa? Pois enfia, você enfiou um pé na jaca, enfia os dois. Você não ama a justiça? Enfia os dois pés. Quando ele diz assim: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas das igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. O resumo é o seguinte: continue injusto fazendo injustiça. Você não ama a Deus, não quer servir a Deus? Enfia o pé na jaca e deixa o barco correr.
mas ao final você tem um encontro marcado com Deus. Você gosta ou não, você acredite ou não, não interessa, porque a realidade, ela se sobrepõe à sua opinião. A realidade vem aí, assim como ela foi prometida. Jesus é a realidade que veio, foi prometida, milhares de anos, que um monte de profecia, todas se concretizaram em Jesus. Então não tem como dizer que não foi avisado, ele veio. Agora dezenas, centenas de profecias dizendo como é que vai ser o desfecho de todas as coisas. Você não quer acreditar? É seu direito, porque o próprio Deus disse: pode fazer a justiça que você quer, mas veio sem demora. E parece demorado para nós. Eu acho demorado, do meu ponto de vista. Eu que vivo tão pouco, eu acho que eu tenho mais passado agora do que futuro. Já virei, vou fazer 52 agora em janeiro, se Deus permitir que eu esteja vivo. Então acho que eu tenho mais passado que futuro. Então eu acho que Jesus demora demais a vir, do meu ponto de vista, porque eu sou menos que um grão de areia. Mas do ponto de vista de Deus, que é o Pai da eternidade, existem dois tipos de tempo. Tem o tempo cronos, que é o tempo que você regula no relógio, cronometra, né? A palavra grega cronos. E tem o kairos, que é o tempo de Deus, o tempo da oportunidade, aquele tempo que Jesus falou para os discípulos: não nos compete saber termos épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, etc. Não compete a nós, mas a realidade é que ele vem. E se ele não vier, eu vou a ele, porque aquele que morre vai à presença de Deus e vai responder pela sua vida. Mas aqui diz que bem-aventurados, ou seja, felizes, plenos, esses sim, esses são. Bem-aventurado é o ápice do Deus certo na vida. Bem-aventurado quem? Os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, ou seja, aqueles que confiavam no sacrifício de Jesus para a sua salvação, entregaram a sua vida a Ele, reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Não tem essa de Jesus ser só Salvador, não, viu? Jesus é Senhor daqueles a quem Ele salva. Ele não é Salvador de ninguém que não se submeter para Ele. E diz que eles terão direito à árvore da vida. O direito? Que direito eu tenho à árvore da vida? Um direito conquistado por Jesus, que é Jesus que conquistou o direito para nós, como nosso irmão mais velho, como o primogênito de muitos irmãos. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receber de graça a água da vida. Isso diz que, mesmo que essa palavra seja tão pesada, que Jesus está dizendo assim: aquele que é injusto pratica a injustiça. Jesus no final fala assim: mas se você está com sede, venha, ainda há tempo para você, ainda há tempo para você beber da água da vida, entregar a sua vida a Cristo Jesus, receber assim o que você precisa lá para a sua alma. Aquele que tem sede, venha. Então Jesus, para terminar, Ele é o Pai da eternidade, Ele é a sua origem. Então, olha, eu acho que é preciso fé demais para ser ateu. Para ser ateu tem que ser uma fé maior no caminho, porque todas as evidências são de que há um Deus, que esse Deus é pessoal, e o impessoal não geraria o ser humano. O ser humano seria maior do que a singularidade, né? Porque no fim das contas o ser humano compreende o que a singularidade não compreenderia, porque a singularidade teria gerado tudo sem personalidade, daí gera o ser humano com personalidade. Nós somos superiores à singularidade. Conversa para boi duro, né? Eu vou falar, conversa com o Batman, né? Tá. É muito para mim. Diante da realidade da própria natureza, nós temos que crer em Jesus, que Ele é o Pai da eternidade. Jesus nasceu, mas era o Pai da eternidade. Jesus, o Pai da eternidade, é também a solução para você hoje. Por quê? Porque Ele tem água da vida para você. A água da vida é para você parar de beber água no molho do mundo aí, porque quando você está em crise pessoal, você vai buscar os prazeres do mundo. O que pode me saciar? É isso, é aquilo, aquilo outro. A Bíblia diz que esses subterfúgios ali, colocados como centro da sua vida, eles são ídolos. O ídolo é aquilo que compete com Deus, e Deus não aceita idolatria. Só Deus deve ser buscado, e Ele é um Deus amoroso que oferece para você
sossego. Ele oferece a você água da vida. Sabe o que em última análise significa essa água da vida? Ele faz o Espírito Santo habitar em você. O Espírito Santo é a água da vida, que habita em você e que transborda da sua vida, que se multiplica dentro da sua vida. Ele sacia a sua alma, como só aquele que teve a alma saciada por Deus sabe o que significa. E Jesus, o Pai da eternidade, é também o seu destino. Bom ou ruim, você vai se encontrar com Ele. Portanto, hoje, beba da água da vida. E o que é que você deve fazer? E a gente vai orar, você considerando o que fazer. Bom, nós não temos poder sobre o passado, não é mesmo? E talvez você chegue aqui com um passado pesado demais, porque talvez a vida toda você não foi esse cara ou essa mulher que fez aquilo que Deus queria. Você viveu a sua vida pisando na bola, e você não conhece a Deus ainda, mas você percebe que Ele conhece você, e que Ele tem dado sinais a você de que Ele existe, e Ele quer mudar a sua vida. Então você está sensibilizado com a realidade de Deus, mas você não pode mudar o passado, os seus erros do passado. O que fazer agora? Jesus tem um remédio, exatamente porque Ele pagou pelos nossos pecados. E a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu conheço pessoas hoje com a vida travada. Por quê? Porque eles não conseguem viver livres do passado. Eles tomam as suas decisões hoje com base no passado, muitas vezes um passado ruim. Sabe o que é aquela pessoa que foi frustrada no passado, que os pais não tiveram um bom relacionamento, ele não acredita que ele pode ter. O passado pessoal dele foi ruim nos relacionamentos, ele acredita que ele não pode ter. Porque fizeram o mal para mim, o próximo que chegar vai fazer mal de novo. Prisão no passado. Jesus Cristo não somente perdoa pecados, mas Ele dá um novo começo para você. Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então a sua vida hoje, o seu casamento, a sua história, a partir de hoje pode mudar, desde que você creia que Jesus é a água da vida, o Pai da eternidade. Ele resolve seu passado é resolvido em Jesus. Nós não temos também poder sobre o futuro. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por quê? Porque eles têm medo do futuro, se antecipam ao futuro. É uma antecipação ruim, tudo dá errado, né? Na vida de alguém que é controlado pela ansiedade, o futuro só dá ruim, não dá bom, só dá ruim, já viu? Aí, mas amanhã aquela pessoa vai vir, mas vai chegar na hora que eu não estiver aqui, mas não vai me ligar, mas o celular vai estar descarregado, não vai conseguir, ele não vai me ligar. O que eu vou fazer se ele não me ligar? O que eu vou fazer se o cliente não depositar? Mas e se o patrão não depositar? E se o governo? Que vida louca é essa? Aceite que você não é Deus, filhinho. Olha, nós não temos poder sobre o futuro, e Jesus tem descanso para você. Ele disse: achareis descanso para a vossa alma. Se você crê que Jesus é o Pai da eternidade, que resolve o seu passado, Ele também resolve o seu futuro. Sua vida está nas mãos de Deus. Descansa. Você não pode mudar o coração daquela pessoa, então descansa. Celebra. Fica alegre. Mas porque a gente sofre muito pelos outros, né? Às vezes a vida a gente está até bem, nós estamos bem com o Senhor, mas o outro não quer Jesus. Jesus, o outro não quer Jesus. Deixa Jesus ser Deus. Celebre, fica feliz, celebre o seu Natal, celebra o seu aniversário, celebra a boa notícia, celebra o seu dia de hoje, celebra a respiração, celebra o que você tem. Por quê? Porque o futuro pertence a Deus, e Deus é quem tem o controle. Jesus é o Pai da eternidade. Para Ele passar por Ele de futuro, então põe na mão dele, não tenta ficar carregando, porque isso é pesado demais para você. E nós temos algo a fazer no presente. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. O que eu tenho que fazer hoje? Arrependimento e fé. Isso também é conhecido como conversão. Mudança. A mudança
O que é conversão? Eu sou convertido, eu quero ser convertido, eu não sei se eu sou convertido. Conversão na Bíblia é arrependimento e fé. Você se arrepende dos seus pecados? Você crê em Jesus para perdoar os seus pecados e mudar a sua vida? Isso é conversão. Se você preenche os dois requisitos, você é um crente em Jesus. Mas você precisa fazer o que a palavra de Deus diz, que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração creres que Deus fez todos os votos, será salvo. Então agora a nossa oração, ela tem a ver com passado, presente e futuro, porque nós estamos diante do Pai da eternidade. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar, fechar os seus olhos e considerar essas três realidades aí. Passado. Que tal confiar o seu passado nas mãos do Senhor Jesus agora? Dizer: Senhor Jesus, eu quero viver daqui para frente. Perdoa o meu passado, perdoa os meus erros, me dá um novo começo. Futuro. Senhor Jesus, eu confesso que eu tenho medo do futuro. Muitas vezes eu quero demais. Esse negócio tira meu sono, tira minha sanidade. E eu preciso viver mais tranquilo, porque o Pai da eternidade é meu Pai. Cuida de mim de modo paterno. Não vai me deixar amigo amanhã. O Senhor vai cuidar do amanhã para mim. Me ajuda a viver o hoje. Hoje eu quero me arrepender. Eu quero declarar minha fé no Senhor. Perdoa os meus pecados. Essa é a oração para a gente fazer agora. Faz a sua, vou fazer a minha. Eu preciso igual você. Você pode falar com Deus em nome de Jesus e Ele vai atender sua oração. Senhor Deus, nós reconhecemos que Tu és, Senhor Jesus, o Pai da eternidade. Que o Senhor é a origem de todas as coisas, mas que o Senhor veio ao mundo, se fez homem, nasceu em Belém da Judéia, há 2000 anos atrás, deitou em palha, mesmo sendo o Rei do Universo. Eu sei que o Senhor se humilhou e se sujeitou a todas as coisas e sofreu todas as dores e penalidades para que eu pudesse ser livre, para que eu pudesse deixar de ser inimigo de Deus, para que a minha rebeldia não fosse mais o motivo da separação, mas agora a obediência de Cristo fosse o motivo da minha união com Deus. E todos aqui que cremos em Jesus declaramos agora: Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa o nosso passado e nos dê um novo começo. Deus, nesse novo começo, Senhor Deus, nós queremos estar livres da ansiedade, porque a eternidade é passado e futuro. O Pai da eternidade é Pai do passado, Pai do futuro, e o nosso futuro é cheio de promessas maravilhosas do Senhor para nós. E nós queremos, ó Deus, declarar a nossa fé de que o Deus que nos preservou, que nos criou e nos preservou, é o Deus que vai cumprir a Tua promessa. E um dia o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, o Senhor vai estender sobre nós o Teu tabernáculo, e nós nunca mais vamos sentir a dor desse mundo brutal, cruel, no qual nós estamos vivendo hoje. Senhor, enquanto nós vivemos por aqui, ainda que tenhamos que sofrer por um pouco, que o Senhor nos conforte o coração, nos edifique, ó Deus, e nos dê a condição de vencer todas as coisas. Nós nos prostramos diante de Ti e declaramos o Teu nome, Senhor, sobre a nossa vida. Pai, obrigado por perdoar os nossos pecados e por nos dar vida nova em Cristo Jesus. Te agradecemos, Deus, e eu peço a bênção do Senhor sobre o povo do Senhor, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito de Deus seja com todos nós que amamos o Senhor Jesus e que amamos a sua vida agora e para sempre. Amém.